TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Bom dia, telespectadores da TV Candidez. É um prazer muito grande estarmos de volta com vocês por esta manhã. Meu nome é Vicente Paula Cardoso. Estamos aqui nos estúdios da TV Candidez para mais uma edição do programa Nova Era. É uma alegria, é um prazer muito grande podermos entrar através da televisão no seu lar, na sua casa, e pedimos licença a você, para que nesse momento a nossa sala de aulas possa tratar de assuntos pertinentes à doutrina espírita, pertinentes ao Evangelho de Jesus. Então, para nós, é uma alegria muito grande estarmos aqui com a presença de nosso amigo Everton Vieira, amigo esse que é da nossa Movimento Espírita Divinópolis. Everton, seja bem-vindo aos estudos da TV Candidez para mais uma edição do programa Nova Era. É uma alegria a gente poder conversar com o Everton. Everton, hoje, atualmente, ele é o presidente do CRE, do 5º CRE. O CRE quer dizer Conselho Regional Espírita da 5ª Região Oeste de Minas Gerais. É um militante do movimento espírita, é um expositor, é um trabalhador, hoje, de nosso movimento espírita. Então, para nós, Everton, é uma alegria ter você aqui. Vicente, bom dia. Bom dia. Desde já a gente agradece a oportunidade de estarmos conversando. Quero desejar um bom dia aos nossos telespectadores que nos permitem a entrada em seus lares, e é com muita alegria, com muita tranquilidade, com muita felicidade no coração que trazemos aqui hoje a nossa contribuição dentro desse bate-papo, dessa troca de ideias que vamos fazer aqui. Everton, para iniciar a nossa oficina de respostas, qual a diferença entre religião e religiosidade? Olha, Vicente, no tocante ao espiritismo, à doutrina espírita, quando a gente entra no assunto da religião e no meio popular também, o assunto da religião sempre deve ser discutido e conversado com cautela. A grosso modo, e de forma simples para iniciar o nosso bate-papo, nós vamos dizer que a religião seria o caminho que leva a Deus. E a religiosidade seria a forma na qual nós vamos caminhar, a postura nossa nesse caminho. Por que falamos dessa forma? Porque em se tratando de religião, na concepção espírita, no entendimento do conhecimento espírita, nós vamos ver que Allan Kardec, na construção, na codificação, ele traz para nós as informações no seu tríplice aspecto. Temos a religião, temos a ciência e temos a filosofia. E por que o Espiritismo trata disso de forma sistemática e tem como isso nas suas bases? Porque nós, no campo da sociedade hoje, nós sofremos as leis da matéria e nós sofremos as leis da espiritualidade. Então, nesse caminho, que vai ser uma referência para o nosso assunto de hoje, nós vamos observar que nós iniciamos o caminho, mas no aspecto da brutalidade. E na medida que nós vamos crescendo nesse caminho, que é a religião, na medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos aproximando da espiritualidade, ou seja, do nosso crescimento moral em nossa direção, no Pai maior, que é Deus. E Jesus, Vicente, aqui na contribuição da nossa conversa, Jesus é o GPS desse caminho. Jesus é a referência desse caminho. E como eu disse, nós sofremos nesse caminho interferência das leis materiais e das leis espirituais. E por isso que o Espiritismo, ele vem contribuir de forma significativa, não só para o espírita, mas para todo aquele ser vivo, essa grande contribuição do aspecto de entender o aspecto material e de entender o aspecto espiritual. Então você quer dizer que as religiões seriam, então, neste caso, escolas,
né, pelos quais a gente adentra para estudar, conhecer o caminho que nos conduz ao despertar da religião. Você quer dizer que a religião é um sentimento, então? É algo intrínseco, é algo subjetivo, né? A religião em si. Sim, a religião em si é da nossa intimidade. Isso. Justamente, é um caminho que nos leva a Deus. Todas as religiões, elas têm naturalmente essa trajetória, postura, né? essa postura, esse caminho. Agora, o que é interessante é porque a religião, todas as religiões, elas são escolas para a humanidade. A religião, ela tem essa contribuição de nos religarmos a Deus. Com isso, então, a gente passa a perceber que nós temos religião e religiões. Isso. E religiosidade, para deixar com ênfase, seria a nossa postura íntima nesse processo. Porque no caminho, às vezes, quando nós estamos trilhando um caminho, vamos supor que estamos num caminho mesmo, numa trajetória. Nós podemos passar por esse caminho desapercebidos, podemos passar por esse caminho distraídos, podemos passar por esse caminho de forma tensa, de forma rude, ou talvez podemos passar por esse caminho de forma consciente, sabendo dos detalhes do caminho, da trajetória, aproveitando os detalhes, crescendo, porque o crescimento não acontece no chegar na trajetória final, mas o crescimento se dá ao longo do caminho, né? Ô Everton, neste caso que a gente está falando de religião e religiosidade, André Luiz faz uma menção interessante no prefácio do livro Nosso Lar, quando ele coloca, no finalzinho do prefácio, em que a humanidade ela está repleta, digamos assim, de espiritualização, mas escassa, quer dizer, sedenta de espiritualidade. Então a gente percebe que realmente as religiões, ela visa esse despertar da nossa espiritualidade, que é a qualidade de espírito. Existe um elo de ligação entre as mais variadas manifestações religiosas do mundo? Existe. E isso é o que é bonito. Porque quando nós falamos de religião, trata o assunto com delicadeza, porque dentro da nossa humanidade, dentro do nosso aspecto moral, dentro do nosso aspecto ainda material, nós muitas das vezes estamos tratando a religião ou trazendo a religião para o nosso aspecto particular. Então, muitas das vezes, nós no campo da religião tratamos como disputa, tratamos com uma certa particularidade, com uma certa preferência. E todas as religiões, elas têm um único caminho, que é de contribuir para a evolução moral do homem. Então, qual seria a melhor religião? Seria aquela que melhor acrescentasse para a evolução moral daquele que está frequentando aquela religião, participando. Então, para mim pode ser o espiritismo, para você pode ser o catolicismo, para o outro pode ser aquela religião, aquele segmento. Então, as religiões, elas têm um sentido único de contribuir para a evolução moral daquele que participa, daquele que vive aquela religião. Em sentido geral, as escolas religiosas, elas contribuem para a evolução da humanidade. São escolas de aprendizados que momentaneamente estamos reencarnados nesse planeta. Então, na verdade, não existe uma religião melhor do que a outra. Justamente, bem religião colocado. melhor é aquela que torna a gente feliz. Perfeitamente. É aquela que nos proporciona a felicidade. Esta é a melhor religião. Paulo de Tarso, aos Romanos 12, ele faz uma colocação interessante que assim eu sempre menciono ela. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Ele falou na segunda pessoa. Ele quis dizer o seguinte, o mais importante é a nossa transformação. Agora, o que proporciona essa transformação não importa tanto. O importante é a transformação. Inclusive, no livro dos Médiuns, Everton, no capítulo 3, nos coloca a espiritualidade. Antes de fazer alguém espírita, faça-o espiritualista. Porque o mais importante não é fazer você espírita, nem eu, nem sequer ninguém que nos ouve agora. O mais importante é fazer a gente espiritualista. E esta certamente é a proposta de todas as religiões, né? Perfeitamente, porque é o elo de ligação do nosso aspecto material para o aspecto espiritual. Toda a religião, ela traz uma contribuição significativa na condição de escola para a humanidade, ela traz uma contribuição significativa da vida após
esta vida material que vivemos. E nós vamos observar, Vicente, e aqui você não fez a pergunta nesse sentido, mas uma contribuição que nos vem ao pensamento nesse espontânea, é que o Espiritismo, nesse aspecto, ele estuda, no aspecto de contribuir com a vida espiritual, o Espiritismo, ele estuda as nuances da vida material na qual nós sofremos. Isso. Relações, são leis naturais, são leis físicas, está aí a própria física quântica, a própria física, para nos mostrar esses detalhes, mas nós também sofremos situações das leis espirituais. Então nós vivemos no mundo, na atualidade, esse misturar de situações e uma religião para contribuir para a humanidade no aspecto atual, no aspecto contemporâneo, diante de tantos fenômenos sociais que vivemos, diante de tantas necessidades criadas por nós mesmos, nós vamos ver que a religião, ela conseguirá de fato contribuir para a humanidade quando ela alicerçar no aspecto da necessidade social os aspectos materiais e os aspectos espirituais. Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, no capítulo que fala das religiões e das verdades, ou melhor dizendo, da religião e da verdade, ele vem dizer para a gente que o Espiritismo, ele ocupa uma condição não de religião no aspecto social, no aspecto da disputa, do espaço com outras religiões, no sentido de se dizer o que é melhor, o que não é melhor, mas ele vem trazer uma contribuição significativa para todas as religiões, no sentido de que estas religiões possam estudar os seus dogmas perante a ciência, para que esses dogmas, Vicente, possam alicerçar a fé dos fiéis, colocando as reais necessidades da sociedade contemporânea. Ou seja, porque a religião e a fé, ela precisa acompanhar a ciência em todos os seus aspectos da humanidade. Então, isso é um aspecto interessante. E a gente passa a observar, Everton, você está falando de dogmas aí, mas a doutrina espírita como sendo uma doutrina que não tem dogmas, que na verdade ela não tem dogmas, ela não tem rituais, ela não tem sacerdote, isso, ela não tem sumos sacerdotes, quer dizer, é uma doutrina de livre análise, de livre exame, e ela deixa ao nosso cargo a liberdade da escolha, de poder analisar, vivenciar ou não os preceitos dos quais ela propaga através de todo o contexto. Esse aspecto, Vicente, antes da próxima questão, porque o bate-papo aqui está muito gostoso, muito natural, e a gente percebe que isso, Vicente, Herculano Pires, assistindo agora pela madrugada uma entrevista dele no programa de rádio, na época em que ele estava encarnado, ele vem dizer para nós que o centro espírita, ele realmente não tem esse aspecto dogmático, ele não tem esse aspecto sacerdotal. Então ele coloca o centro espírita como uma agremiação, ele coloca, entre aspas, como um clube, onde nós vamos debater, onde nós vamos dialogar, onde nós vamos conversar sobre os aspectos da doutrina espírita, numa troca de ideias. Então isso deixa o centro espírita como para nós que às vezes não conhecemos, ou para você que está nos assistindo e que de uma certa forma sente uma vontade, um desejo de conhecer, de visitar uma casa espírita, que você possa ir conhecê-la nos seus aspectos doutrinários, nos seus aspectos do estudo, porque essas discussões que aqui estamos colocando, elas são aprofundadas dentro de uma casa espírita séria, dentro de uma casa espírita que procura seguir a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, de forma a trazer contribuições significativas, de forma que talvez esses minutos que aqui passamos, né, nessa troca gostosa, elas às vezes ficam até superficiais diante da grandeza que o Espiritismo traz, não só para nós que somos aqui adeptos, né, e gostamos do Espiritismo e vivemos e respiramos Espiritismo, mas de uma forma que você que está nos assistindo nesse momento, visite uma casa espírita na qual você se sinta mais à vontade para conhecer de forma profunda a isso que estamos trazendo aqui de forma superficial. Everton, no que se refere à doutrina espírita, qual seria a melhor forma de nos unir? Colocando as nossas diferenças de lado para melhor servirmos ao Cristo. Olha, Vicente, o aspecto da unificação na visão espírita é um desafio, primeiramente para todo aquele que abraça Jesus no campo do coração, mas também para nós que somos militantes, vamos assim dizer, usar essa expressão de forma construtiva, né? Digo construtivo porque estamos crescendo nesse processo de movimento espírita, né? Estamos, como diz Herculano Pires, aprendendo dentro do espaço e do tempo a melhor forma de aprender as informações de Kardec.
essa formação da unificação nossa, ela se dá inicialmente no campo do coração, na medida que nós vamos entendendo e abraçando a proposta de Jesus no campo do coração, de forma serena, de forma a tratar os nossos semelhantes mais próximos como irmãos. E isso é um desafio para todos nós, porque na condição de reencarnacionista, nós trazemos hábitos, e às vezes não tão saudáveis, cultivados em outras etapas da nossa vida, e isso faz com que às vezes as nossas atitudes e o nosso comportamento seja realmente interpretado com devida cautela. Isso acontece com todos, mas quando a gente se trata de unificação, é realmente um desafio a ser vencido por todos. A causa sempre é o trabalho com Jesus, e o trabalho com Jesus é um desafio, porque às vezes eu estou trabalhando com Jesus, mas eu estou num desafio enquanto religião, que eu disse aqui de caminho, eu estou às vezes não caminhando, mas às vezes correndo como se fosse uma maratona, como se eu tivesse que chegar primeiro. E é uma proposta que é coletiva, que é conjunta com todos. Então, o que nós temos como referência? A proposta de Bezerra de Menezes, quando fala da não violência das consciências. Sim. E vem aí um outro desafio, porque às vezes a sua consciência ainda não entendeu aquilo, então é necessário que eu... Não entendeu a outra consciência. Justamente. Nós temos um desafio nesse aspecto, né? Colocando você aqui como exemplo de consciência, como exemplo dessa situação que estamos colocando. Mas é um desafio para todos nós, a unificação no campo do coração. Inclusive, o próprio Bezerra de Menezes, ele propõe que no tocante à unificação, é primeiro aquela expressão do Espírito da Verdade: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. Então, o Bezerra de Menezes sempre trabalha nessa tecla. Para que haja unificação, é preciso, então, a aceitação recíproca, aceitar a pessoa como ela realmente está para nós. Na verdade, não é um movimento segregador, mas é um movimento que nos proporciona essa ideia de nos fazer fraternos. Com isso, Everton, na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, indago qual a definição se pode dar de espíritos. Qual a definição que você poderia nos dar de espíritas? Bem, no Livro dos Espíritos, na questão 76, nessa colocação de Kardec, você percebe que o Livro dos Espíritos é um livro de entrevistas, né? Isso a gente observa muito bem de perguntas e respostas, e é o início do diálogo. Um livro que tem 900 e poucas perguntas, Kardec está ali na questão 76, então ele ainda está sondando os espíritos, está perguntando o que são os espíritos, e nessa colocação, Kardec coloca que são seres inteligentes, que estão povoando o universo, e nós vamos observar que nós, na condição de espíritas, o espírita é aquele que busca vencer as suas más tendências. Sim. O espírita é aquele que procura estudar a codificação e que procura entender Jesus através dessa lente que é o espiritismo. Sim. Então, esse é o espírita. Eu estou aqui colocando as minhas questões, aproveitando e dando uma contribuição nesse aspecto, porque nós só vencemos as nossas más tendências, mas nós observamos que um recurso para facilitar isso é o espiritismo. O espiritismo ele vem como uma lente para aproximar aquilo que nós não estamos enxergando, e o espiritismo vem como lente aproximarmos-nos de Jesus, para que possamos, então, vencer melhor as nossas más tendências, aprendermos a respeitar melhor as nossas consciências, entender, e bem como respeitar, Vicente, as consciências alheias. Sim. O que é mais importante entre nós é aceitarmos nossos irmãos de outras lides religiosas, né, de outras filosofias, de outros conceitos, como irmãos de caminhada evolutiva. Porque, na verdade, Jesus não deixou nenhuma religião. Ele deixou um único ensinamento: amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus primeiro, e o próximo como a si mesmo. Com isso, Everton, eu te pergunto, para a gente começar a caminhar para a finalização, o Espiritismo, ele é uma religião? O Espiritismo, no aspecto social, como diz Herculano Pires, nesse capítulo da religião e da verdade, o Espiritismo não é uma religião. É interessante. Agora, o Espiritismo, no aspecto de
caminhada, no aspecto de referência para nós, no aspecto construtivo dessa nossa caminhada, o Espiritismo, ele é sim uma religião. Ele não é uma religião enquanto disputa, enquanto proposta de competição com as demais ideias, mas ele é uma proposta construtiva da nossa intimidade, porque nos permite, através dos seus postulados, da sua ciência, do seu aspecto filosófico, porque muda o nosso comportamento, ele então é uma religião porque através dessas mudanças, ele nos religa a Deus, através da compreensão de que Jesus é o nosso modelo, de que Jesus é o nosso guia, é a nossa referência maior. Então, nesse aspecto, Espiritismo é religião porque contribui com a nossa aproximação e, por que não, a nossa reaproximação de Jesus, a nossa reaproximação de Deus, nosso Pai maior. Então, nesse aspecto, o Espiritismo é religião, sim, mas no aspecto da disputa, no aspecto do rótulo, no aspecto da aparência, o Espiritismo ele prefere vir na condição de que vai contribuir, analisando os dogmas religiosos, como eu disse, e principalmente respeitando as religiões, porque cada religião está coerente com o nível de consciência do espírito que está encarnado. E para nós, enquanto religiosos, negar a existência do Espírito é negar a própria realidade. Negar a si mesmo. É negar a si mesmo. Bem colocado, Vicente. Então, o Espiritismo, na conclusão sua, quer dizer, ele não é uma religião tradicional. Ele não entra no rol das religiões, embora ele é um aspecto de religião no sentido de despertar as nossas consciências para as nossas potencialidades, das quais Deus realmente proporcionou a cada um de nós. Então, por isso que, na verdade, ele não é uma proposta dogmática, ele não tem rituais, ele não tem sequer, ele não seria uma doutrina ortodoxa, quer dizer, ele não seria algo fixo, ele deixa a cargo de nós a liberdade da escolha. Justamente. Então, com isso, ele deixa você, ele me deixa, ele deixa todos os nossos telespectadores, embora muitos que nos ouvem que agora não são espíritas, mas certamente são cristãos, estão seguindo outros conceitos religiosos. Eu gostaria que você deixasse em um minuto a sua consideração final a respeito dessa relação religião e religiosidade. Bem, Vicente, nós não estamos aqui na condição de presidente do Conselho Regional Espírita, nós não estamos aqui defendendo nenhuma entidade, nós não estamos aqui falando em nome de nenhuma instituição, nós estamos aqui na condição de trabalhador espírita, na condição de pessoa que também passa pelas vicissitudes do processo reencarnatório, das dificuldades de cada um, do cotidiano diário. Então, essa nossa contribuição aqui hoje, ela tem o objetivo de despertar as nossas consciências, não de afrontar nenhum segmento religioso, muito pelo contrário, conversamos com os vários segmentos religiosos, abraçamos todos no campo do coração, mas nós, na nossa necessidade reencarnatória, escolhemos tratar das questões espíritas, né? Somos de berço religioso enquanto educação de uma outra proposta e na medida que fomos entendendo e que fomos caminhando nessa encarnação, abraçamos o Espiritismo no campo do coração. Então é com muito carinho, é com muita fraternidade que nós conversamos sobre religião e sobre espiritismo, mas numa condição de acrescentar, não só para quem nos ouve, mas porque também vir aqui falar, trocar essas ideias com você também nos acrescenta bastante. Então, para encerrar de forma definitiva, deixamos o nosso abraço, o nosso carinho e desde já agradecemos a produção do programa pelo convite e pela proposta de estarmos junto a vocês. Pois é, Vitor. Nós estamos caminhando para a nossa finalização, queremos expressar os nossos sentimentos aos nossos irmãos, companheiros da Lide Espírita, mas também aos nossos irmãos de maneira geral que nos assistem neste presente momento, dizer a todos vocês que nós temos por todos vocês que nos assistem, por todos vocês que nos ouvem. E queremos desejar a todos vocês, nessa terça-feira de hoje, um dia repleto de muita paz, um dia repleto de muita luz, que a presença magnífica de Jesus esteja em nossas atitudes, em nosso dia a dia, em que vocês todos possam estar comungando conosco da mesma proposta. Que vocês todos tenham muita paz, muita alegria e uma feliz terça-feira de hoje. Bom dia.